Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia da nossa preparação para a consagração a São José. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o proveu com tudo o que ele precisava para ser o digno representante. São Pedro Julião Eymar. Deus Pai ama você. Ele o ama tanto que enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo. Mas salvá-lo não é a única missão que o Pai entregou a seu Filho. Ele enviou o seu Filho para salvá-lo e torná-lo um filho de Deus. Por meio de Jesus, você pode ter uma relação filial com Deus Pai. Por meio de Jesus, você pode clamar, Abba, Pai. Você foi criado para ser filho de Deus. Esse é o propósito da sua existência. E só há um caminho ao Pai, Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder de levá-lo ao Pai. No entanto, o amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no seu crescimento espiritual e jornada até o Pai. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em sua vida. Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para salvar e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. Jesus, vivendo sob o teto de São José e sendo seu filho, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total a São José. Jesus amou, obedeceu e imitou seu pai terreno. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Jesus se deleitava em ser reconhecido como o filho de José. Nós também devemos considerar uma honra ser seus filhos. Se, segundo o desígnio do Pai, Jesus precisava de São José, quanto mais precisamos dele também. A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino, de contemplar perpetuamente a presença de seu Pai Celestial. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus. Deus Pai não tem natureza humana. Cada vez que Jesus via São José, o ouvia falar, o observava trabalhar ou testemunhava seu amor casto por Maria, a humanidade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. Deus escolheu fazer de José a sua imagem mais intangível na terra, o depósito de todos os direitos da sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem que é senhora dos anjos e dos homens, Beato Guilherme José Chaminade. O que o Pai Celestial fez por Jesus, ele deseja fazer por você. Deus Pai deseja que você entregue ao amoroso cuidado paternal de São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Deus planejou essas entregas, tanto de Jesus a São José, quanto dos membros da Igreja a São José. Desde a eternidade, elas não foram feitas ao acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus. Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual também.
Jesus é aquele em quem vemos mais perfeitamente a imagem da misericórdia e do amor de seu Pai Celestial. Como ele disse, quem me viu, viu também o Pai. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que era para ele a imagem terrena de seu Pai Celestial. Este santo homem, São José, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. A meditação do terceiro dia é tirada de um escrito de São João Paulo II. Nosso Pai Espiritual. Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram um relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. São João Paulo II. Você já pensou em São José como nosso pai? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? A Igreja sempre teve Maria como sua mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. Para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a Igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia pessoas, inclusive padres da Igreja, que não estavam totalmente convencidos de que São José podia ser chamado o pai de Jesus. Apesar de a Escritura se referir a São José como o pai de Jesus, muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado o pai de Jesus de maneira alguma. Eles tinham reservas quanto a esse título, porque não queriam que as pessoas pensassem que São José fora o pai biológico de Jesus. No fundo, eles não queriam macular a crença na virgindade de Maria. Somente com Santo Agostinho, no século IV, a paternidade de São José foi explicada com clareza pela Igreja. Num dos sermões, ele diz que São José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu para com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Depois dos esclarecimentos de Santo Agostinho, nunca mais se questionou a paternidade de São José. E como São José é verdadeiramente o pai da cabeça do corpo místico de Cristo, ele é necessariamente o pai de todos os outros membros do corpo de Cristo. Esse entendimento sobre o patrocínio e a paternidade de São José, aos poucos encontrou o caminho dos escritos dos santos e dos místicos. Graças à Escritura, sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai. Graças à tradição, sabemos que São José cuida do corpo místico de Cristo, a Igreja, tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Bem, você é um membro da Igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? A resposta é sim. No século XIX, o próprio Cristo disse à serva de Deus, Maria Marta Chambon, que chamasse São José de pai. Essa santa recebeu graças extraordinárias de Jesus, Maria e José. E é reconhecida como a mística das Santas Chagas. Eis o que Jesus disse a ela: tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. No meio do batismo, você se torna filho de Deus e um membro de sua família. Jesus é o seu Senhor,
Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. E também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Eis o que quero dizer. Se Jesus é o seu irmão, os pais dele são seus pais. Não fisicamente, é claro, mas espiritualmente. Mais especificamente, a mãe de Jesus se torna sua mãe e o pai de Jesus, o seu pai. Qualquer homem casado com sua mãe é o seu pai. Uma vez mais, a relação filial que você tem com São José não é biológica. Nem era biológica no caso de Jesus. Mas isso não significa que a paternidade de São José não é real. A paternidade espiritual de São José é muito real. Do contrário, chamar o Pai Celestial de Jesus, o nosso Pai Celestial, não faria sentido algum. Para nos aprofundarmos a paternidade espiritual de São José, atentemos às francas palavras de São José Maria Escrivá. Há qualquer coisa que não me agrada no título de pai adotivo com que se designa às vezes José, porque tem o perigo de fazer pensar que as relações entre José e Jesus eram frias e externas. Certamente que a nossa fé nos diz que não era pai segundo a carne, mas não é essa a única paternidade. Não há nada de errado em nos referirmos a São José como pai adotivo de Jesus. Afinal de contas, pai adotivo é um dos títulos oficiais empregados na ladainha de São José. São José Maria o conhecia e aceitava. No entanto, ele está coberto de razão quando diz: a paternidade biológica não é o único tipo de paternidade. Podemos dizer com certeza absoluta que o menino Jesus, quando olhou para São José e falou com ele pela primeira vez, não exclamou pai adotivo. Não. O divino infante berraria em aramaico pai. Talvez papai. Ora, não há nada de errado com o termo pai adotivo, mas temos que reconhecer que o Novo Testamento nunca se refere a São José como pai adotivo de Jesus. Um exemplo concreto. Em certa ocasião, Maria e São José perderam de vista o menino Jesus por 3 dias. Os pais de Jesus o procuravam ansiosos e quando finalmente o encontraram, sua mãe lhe disse: eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Maria não disse a Jesus: teu pai adotivo e eu te procurávamos. A paternidade de São José era mais do que uma custódia jurídica. Sua relação paternal com Jesus era autêntica, pessoal, moral e amorosa. Esse é o tipo de paternidade que São José quer oferecer a você também. São José é o melhor pai de todos. Sua paternidade espiritual foi planejada desde a eternidade. Há uma única paternidade, aquela de Deus Pai, o Criador do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Entretanto, foi concedido ao homem, criado à imagem de Deus, participar na única paternidade de Deus. E ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é o pai sem ter exercido uma paternidade carnal. Não é o pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai. E, todavia, exerce uma paternidade plena e completa. Ser pai é, primeiramente, ser servidor da vida e do crescimento. Nesse sentido, São José deu provas de uma grande dedicação. Talvez você se pergunte: mas por que Jesus precisou da paternidade de São José, já que Deus é o pai de Jesus?
Essa é uma boa pergunta. É essencial. Jesus precisou ter José como pai, porque a natureza humana de Jesus assim pedia. Quando se encarnou, o Filho de Deus se submeteu ao pré-requisito antropológico humano de precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Jesus, o Verbo encarnado, não é um ser puramente espiritual. Ele é o Deus homem e, como tal, com uma natureza divina e uma natureza humana. Em sua natureza humana, Jesus teve necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Deus Pai não tem corpo, nem emoção ou paixões. Pode tocar, abraçar ou andar ao lado de seu Filho encarnado. Assim, Deus Pai confiou o seu Filho aos cuidados de um vigilante e amoroso Pai humano. São José ocupa o lugar de Pai Celestial. A ele foi confiado cuidar da natureza humana, do crescimento e do desenvolvimento de Jesus. Graças à paternidade de São José, Jesus chegou à plenitude da sua maturidade. O crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos pelo Pai. Se a natureza divina de Jesus não precisava de nada de São José, a natureza humana de Jesus exigia sua paternidade. Segundo o plano divino, um pai terreno humano era absolutamente necessário na vida de Jesus. Você com certeza já ouviu o ditado tal pai, tal filho. Bem, essa é uma verdade. E o mesmo Jesus falou do poder que pode ter o exemplo de um bom pai. No Evangelho de João ele diz: em verdade vos digo, o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o Filho. Jesus passou décadas aprendendo as virtudes varonis com seu pai. Jesus queria ser como seu pai, São José. Jesus tem o seu pai terreno em tão alta estima que ele quer que você também seja filho de São José. Ele quer que você se assemelhe a José. Jesus quer que você goze da paternidade espiritual de São José, porque nenhum outro homem é mais apto a servir de modelo de verdadeira paternidade. A paternidade espiritual de São José pode aproximá-lo dos corações de Jesus e de Maria, fazê-lo crescer em virtude, protegê-lo de Satanás e ajudá-lo a alcançar o céu. É o tempo de São José. Nos nossos dias, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus precisasse mais de São José. E por quê? Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando crescem com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir esses erros e restabelecer a ordem na igreja e no mundo. Quem não encontrar um mestre que lhe ensine a oração,
Tome este glorioso santo como mestre e não errará o caminho. Estar sob o manto paterno de São José é uma enorme graça da vida espiritual. Na tradição carmelita, o manto de São José é um tema muito recorrente em representações artísticas do santo. Seu manto é um símbolo de segurança e proteção paternal. Assim, como Maria protege os seus filhos sobre o seu manto materno, São José amorosamente protege os seus filhos sob o seu manto paterno. Na tradição devocional, aqueles que amam a São José às vezes rezam a novena ao manto sagrado. As novenas duram normalmente 9 dias, mas o manto sagrado consiste em 30 dias de oração, em honra aos 30 anos que São José viveu com Jesus. A novena do manto sagrado é considerada uma das mais eficazes de todo o tesouro da igreja. Ide a José. Não, se quereis estar próximos de Cristo, dizemos outra vez, ide a São José. Venerável Papa Pio XII. Se quereis ter uma ideia da grandeza de São José, considerai por um privilégio divino, ele mereceu o título de pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que seu próprio nome, José, significa um aumento. Tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos do Egito, percebei que o nosso santo herdou não apenas seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade. São Bernardo de Claraval. O mundo sofre hoje de uma fome moral e espiritual. Almas têm morrido por falta de alimento espiritual. Corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas, crianças assassinadas no ventre materno. A verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afetado. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para nossas almas? Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Agora vamos rezar a ladainha São José. Ladainha de São José, na página 311. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós.
Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.